Começo por agradecer a vossa presença. Nós estamos hoje aqui para um evento que é especial, porque é a apresentação de 2 livros que fazem parte de uma coleção que já começou em 2016 e que teve agora o seu segundo volume e que é um projeto até ver inédito no mundo editorial português, porque são volumes dedicados às operações SAL. Foi o grande projeto da habitação democrática em Portugal. A coleção SAL foi proposta à tinta da China há alguns anos e o primeiro volume foi publicado, como dizia há pouco, em 2016, este primeiro. Agora saiu o segundo volume e nós julgámos ser a altura certa, coincidia com a altura da Feira do Livro, para falar um pouco sobre estes volumes, sobre os que se seguem e sobre o processo SAL. A coleção terá eventualmente 10 volumes, é esse o projeto. O projeto é que a coleção tenha pelo menos 10 volumes e que abranja uma parte significativa das operações SAL pelo país todo. O primeiro volume foi dedicado a Oeiras, foi coordenado pelo Ricardo Santos, que está aqui ao meu lado, e tem textos de Nuno Portas e Carlos Machado. O segundo volume, que é este azul, é sobre o SAL São Vítor, no Porto. Teve coordenação da Ana Alves Costa, Ana Catarina Costa e Sérgio Fernandes, que estão aqui comigo hoje, com textos de Álvaro Cisa, Eduardo Souto Moura, Alexandre Alves Costa, entre vários outros. Como eu disse, cada volume será dedicado a uma operação específica. E o objetivo é divulgar este projeto, que teve um grande impacto social e político no pós-25 de Abril em Portugal e que hoje, de alguma maneira, incompreensivelmente, caiu um pouco no esquecimento e está muito restrito ao domínio da arquitetura, quando o seu âmbito extravasa em muito o domínio arquitetónico, embora, evidentemente, o seu interesse seja predominantemente arquitetónico, precisamente pelo contexto em que os bairros foram sendo projetados e construídos. Como eu disse, tenho aqui hoje o Ricardo Santos, é uma mesa de arquitetos. O Ricardo Santos é arquiteto, investigador na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. A Ana Catarina Costa é docente e investigadora também na FAUP. E o Sérgio Fernandes, que é arquiteto, professor emérito na FAUP, e foi o arquiteto coordenador de brigada da Operação SAL do bairro do Leal, no Porto. Eu vou só dizer que o próximo volume será dedicado ao bairro das Fonsecas e Calçada, da autoria do Raul Estes Ferreira, recentemente desaparecido, e que é um bairro aqui de Lisboa. Porque temos pouco tempo sempre nestas sessões da Feira do Livro, eu vou já passar a palavra ao Ricardo Santos. Não, peço desculpa, eu que me enganei, exatamente. Primeiro o Sérgio Fernandes, exatamente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Lisboa. Eu sou arquiteto, nós os dois somos arquitetos do Porto. Embora digam o contrário, nós gostamos sempre de vir a Lisboa e mais por esta razão. Queria agradecer à Tinta da China este convite, porque é para nós muito importante que estes livros tenham a repercussão que, não digo os livros, mas pelo menos a repercussão que as operações que estão na base destes livros mereceram. O SAL, eu vou falar genericamente do SAL, o Ricardo depois falará um pouco das operações e a Ana Catarina falará mais do próprio livro, como que agora editamos, do São Vítor. O SAL foi um serviço do Estado, criado em 1974, em agosto de 74, no início, pelo então secretário de Estado, arquiteto Nuno Portas. Era um serviço que se destinava, fundamentalmente, a apoiar as populações mais carentes das cidades, com o pressuposto de que elas deveriam organizar-se para conquistar, digamos, o direito a ter o apoio de uma equipa técnica e o direito a ter também o apoio dos respectivos municípios. Essa era a intenção e foi parcialmente cumprida. O SAL, portanto, punha em contacto as populações organizadas com as câmaras
e criava condições bastante especiais. Estávamos no pós-revolução, com uma explosão de entusiasmo das pessoas mais carentes, e não só entusiasmo, como capacidade reivindicativa. Hoje faz até a impressão pensar naquilo que as pessoas eram capazes de exigir, que agora parecem um pouco esquecidas, porque eu creio que estão mesmo na mesma a necessitar de exigir novamente. Tanto mais, eu não sei o que acontece aqui em Lisboa, eu sei, é como no Porto, as pessoas mais pobres continuam a ser expulsas do centro da cidade para dar lugar a equipamentos turísticos, a habitações de luxo, etc. No Porto, neste momento, está em plena demolição um dos bairros mais carismáticos da cidade, que eram as Torres do Aleixo, bairros camarários, está em demolição neste momento para dar lugar a um condomínio de luxo. Bom, portanto, a situação dos moradores repete-se, embora não tenham neste momento um apoio tão claro do governo como tiveram nessa altura com a criação do SAL. Eu falarei um pouco mais do Porto do que de Lisboa, porque conheço melhor. O SAL no Porto mobilizou, eu diria, os arquitetos mais importantes da cidade, e aqui em Lisboa também aconteceu a mesma coisa. Mobilizou os arquitetos mais importantes, como eu dizia, da cidade, que foram os cabeças, digamos, daquilo que se chamava as brigadas SAL. Cada conjunto de moradores tinha por obrigação, à partida, de constituir-se em associação para poder reivindicar, fosse o que fosse, em relação à habitação. E uma das funções dessas associações eram também, em colaboração com o corpo técnico do SAL, delimitar zonas de influência da sua associação. Isso foi digamos, um princípio que se considerava fundamental e que nós hoje voltamos a considerar fundamental, que é que as pessoas tenham um interesse comum e possam democraticamente expressar esse interesse. Portanto, as pessoas conheciam-se muito bem, sabiam qual era o território onde viviam, quais eram as necessidades e também sabiam quais eram as disponibilidades desse mesmo território. Como eu digo, no Porto é uma cidade que fez, como todas, mas no Porto foi muito intensa a Revolução Industrial, muito tardia, no fim do século XIX, e isso conduziu a que se gerassem milhares de ilhas, chamam-se ilhas no Porto, são pequenos bairros feitos nas traseiras das casas burguesas, com uma série de casas por onde se entra por um corredor, normalmente por uma porta mais ou menos disfarçada, e atrás estão as casas que, em média, não têm mais de 16 metros quadrados. Isso, como eu digo, no princípio do século, mais de metade da população do Porto vivia nessas condições. Hoje em dia não é assim, mas quando o SAL de facto foi criado, era nessas condições que estava. O município tinha por obrigação dar uma resposta às exigências dessa população que era orientada pelas suas próprias brigadas técnicas. A primeira conquista, que foi imediata, tinha-se acabado de fazer inúmeras demolições para albergar novos parques de estacionamento na cidade. Evidentemente, em pleno agosto de 1974, até ao fim do ano, as pessoas queriam ouvir falar em tudo menos em parques, dos sítios onde eram as suas próprias casas, e portanto houve uma luta muito intensa, e a Câmara foi obrigada a expropriar, em muitos casos, esses terrenos demolidos já, porque as pessoas exigiam continuar a viver no mesmo sítio. Achavam que tinham, e nós técnicos também achamos, que tinham o direito à cidade, que tinham o direito ao lugar, coisa que normalmente nunca lhes é nem sequer perguntado e que é normalmente recusado. Portanto, as pessoas queriam continuar a viver no mesmo sítio, obviamente não queriam continuar a viver nas mesmas condições, mas queriam ter esse direito. E, portanto, cabia aos técnicos, depois de escolhidos os terrenos, e em constante diálogo com as populações, fazer os respectivos projetos, que evidentemente tinham limitações monetárias, eram casas, apesar de tudo, muito baratas,
mas que eram casas que tinham a dignidade que as pessoas reclamavam e a que tinham direito. Eu ia dizer, o Porto, portanto, de repente começaram-se a organizar associações, tantas associações, que aconteceu que elas próprias, os territórios delas próprias, chamavam-se unidades operacionais, que eram definidas e reconhecidas por esse organismo de Estado, se tocavam, ou pelo menos eram próximas, e as pessoas rapidamente, os moradores e os técnicos, rapidamente perceberam que, para além das casas, que era um fator essencial na vida das pessoas, perceberam que havia interesses comuns entre várias zonas e que haveria provavelmente equipamentos que não tinha sentido nenhum repetirem-se em zonas de grande proximidade e que havia. Portanto, começou-se a estabelecer uma rede muito grande na cidade. Aqui em Lisboa é um pouco diferente, porque eu creio que os casos de recuperação, ou melhor, de realojamento de pessoas em condições precárias era um pouco diferente das do Porto, que estavam muito concentradas no centro, e portanto isso começou a ter uma expressão muito grande, chegando até a haver nas sessões da Câmara uma delegação daquilo que se chamou o Conselho Revolucionário dos Moradores. Bom, tudo isto está ligado a uma época de convulsão positiva, pós 25 de Abril, época que naturalmente não se vai repetir, e estes livros, que são feitos pelos investigadores do Centro de Estudos da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, não pretendem registar apenas a memória, pretendem levantar de novo o problema da ocupação da cidade, de como é que a cidade se pode redimir sem as demolições sistemáticas que aconteceram nos anos 60, principalmente, no Porto, aqui em Lisboa também, e que agora estão outra vez em grande força por razões diferentes. No Porto, nos anos 60, houve grandes operações de demolição das ilhas, pretexto, aliás, verdadeiro, de que as ilhas eram muito insalubres. Como eu disse, as casas tinham 16 metros quadrados e era difícil que houvesse qualquer tipo de instalação digna com essa área, mas demoliram-se ilhas não por serem insalubres, mas porque eram um perigo social. As ilhas têm uma riqueza, estes bairros todos, mesmo que não sejam ilhas, têm uma riqueza muito grande, que é a da solidariedade entre as pessoas, a da interação, etc. E era tão forte esse fator, que uma das coisas que foi feita quando se criaram bairros camarários, todos eles nos arredores da cidade, sem transportes, sem empregos, a maior parte dessas pessoas têm empregos muito diretos, são mulheres a dias, trabalham em pequenas oficinas, etc. Portanto, em condições muitíssimo piores do que as que tinham nas ilhas, aconteceu que essa dispersão das pessoas foi feita muito meticulosamente, separando, não deslocando uma ilha para um bairro, antes pelo contrário, disseminando as pessoas das ilhas para diferentes bairros, para que esses laços justamente deixassem de funcionar. Bom, isso portanto foi este movimento que encontrou apoio no SAL, que foi lançado em muitas, tem aqui números, não sei, foram iniciadas 170 operações, foram envolvidas 41 mil famílias, fizeram-se 19 mil e tal projetos, iniciaram-se 2 mil e tal fogos, no norte 340, 1090 em Lisboa, no centro-sul 795, portanto era uma operação que ia em crescendo e que retribuía esse direito à cidade que as pessoas reclamavam. Evidentemente, isso encontrou numerosos obstáculos, que foram cada vez mais acentuados, mesmo a partir das próprias câmaras, cujos quadros, embora tivessem sido alterados com o 25 de Abril, tinham um remanescente que era bastante alérgico a essa atenção que se dava às pessoas muito pobres. Eu já é fora digamos, deste esquema, mas eu gostava de dizer, eu nasci no Porto, vivi no Porto há muitos anos, como se vê pela gravura, julguei que conhecia muito bem o Porto e estive a trabalhar num destes bairros.
não imaginam o que era. O bairro onde eu trabalhava, com 130 famílias, não é pessoas, famílias, não tinha uma única instalação sanitária, tinha uma fossa no meio de uma rua onde as pessoas tinham que despejar os dejetos. As ratazanas, como as pessoas diziam, e era verdade, eram maiores. Em que ano, Sérgio? Em que ano? 74. 74. As ratazanas, como as pessoas diziam, eram maiores que gatos, e eram verdade, faziam frente aos gatos. Bom, eram umas condições inacreditáveis. Apesar disso, tinham outras vantagens e, portanto, não queriam sair daquele sítio. Aliás, quando nós começámos a fazer os projetos, designadamente as pessoas de idade pediam-nos ao arquiteto: eu quero ficar, se possível, com a mesma chave da mesma porta. Porque as pessoas estavam afetivamente, e não só, mas afetivamente ligadas às suas casas e portanto, era necessário imaginar-se que é muito especial para manter algumas dessas, ou a maioria dessas casas, e criar novas condições. Realmente o que foi mais interessante em toda esta experiência, para nós, os arquitetos, foi absolutamente espantosa, porque nós não tínhamos ideia nenhuma do que era tratar ao mesmo tempo, e no meu caso e noutros, no meu caso eu tinha reuniões quinzenais com a população, tratar com 400 clientes de uma vez só, pronunciantes com toda a convicção. Não foi nada fácil e também nunca aceitamos abdicar da nossa posição de arquitetos, portanto de pessoas que têm uma preparação que muitas daquelas pessoas não tinham, ou quase todas não tinham, e portanto de exprimir as nossas opiniões, de discutir, para defendermos as nossas opiniões. Nunca cedemos a um populismo fácil, embora tenhamos realmente cedido às questões que nos punham, e muitas delas naturalmente influenciaram os nossos próprios projetos. As condições de trabalho, nós, no meu caso, por exemplo, tínhamos um escritório, tinha e tenho o mesmo escritório, e era normalíssimo. A população não, mas a direção da associação, de repente, apareceu no escritório para saber se estávamos a trabalhar num projeto deles ou não. Bom, e aconteceu também outra coisa, é que os moradores, necessitados como estavam e com a capacidade que tinham de reivindicação, não percebiam, com alguma razão, não percebiam porque é que os arquitetos demoravam tanto tempo a fazer os desenhinhos, porque realmente era disso que se tratava. Bom, e isso levou a que as brigadas, que tinham um constante também, além de constante diálogo com os moradores, tinham um constante diálogo entre si. Aliás, entre o Porto e Lisboa e o Algarve também tínhamos muitas reuniões das brigadas para acertar critérios, para acertar custos, etc. Levou a que tivéssemos dado início a pequenas experiências para ver de casas, por um lado para garantir às pessoas que estávamos a fazer de facto casas para eles, e por outro lado para que esses pequenos núcleos servissem de experiência até se passarem ao resto das operações. Aconteceu que isto tudo começou em agosto de 74 e foi abruptamente interrompido em outubro de 76. Acabou, não há mais saldo para ninguém, e portanto as pessoas que tinham essas pequenas casas ficaram com elas e os outros não. Os outros ficaram sem nada, absolutamente, e sem futuro. Não sei como é que se passa nos outros casos. No caso da minha operação, ela foi totalmente arrasada, as pessoas foram todas postas fora do bairro, menos os das casas novas, que estão lá, coitados, isolados e com complexo de inferioridade, porque têm casas e os outros não têm. Mais ou menos é isto, assim, não sei, passo da palavra. Muito obrigada, Sérgio. Eu acho que é bastante evidente que 45 anos depois nós precisávamos de uma nova Operação Sal, por razões diferentes, mas acho que faz muita falta esta dimensão interventiva, cívica e social que rodeou o processo Sal. Vou agora passar então a palavra ao Ricardo, que nos vai falar um pouco sobre a operação de Oeiras. E, se for possível, um bocadinho antes da coleção. Boa tarde a todos. O desafio desta coleção é enorme. Nós começámos com uma grande ambição dos 10 volumes
eles estão lentamente estão a sair, já temos os 2, estão mais 2 a ser preparados. É um grupo de investigadores da Faculdade de Arquitetura que faz isto em horas extra, sem remunerações, por amor à camisola e por uma paixão enorme pelo sal e pelo aquilo que ele representou e que para nós ainda representa hoje, ou seja, esta importância da habitação social. E talvez o sal possa, pelo menos na nossa opinião viciada, é talvez o projeto de habitação social mais importante feito e lançado pelo Estado depois do 25 de Abril. Continua a ser, de certa forma, bastante desconhecido na nossa historiografia, não só no âmbito da arquitetura, mas também, obviamente, das ciências sociais. E, portanto, a coleção tem essa ambição de dar a conhecer, por um lado, uma grande ideia de diversidade que houve na abordagem do processo nas várias regiões do país e, portanto, perceber como é que, a partir de um despacho, na altura, era um despacho político, feito pelo arquiteto Nuno Portas, que na altura era o secretário de Estado da Habitação, e, portanto, o texto, de alguma forma, tinha uma linha, mas deixava em aberto muitos pontos e, portanto, a partir desse despacho, os arquitetos, as populações apropriaram-se e foram, de alguma forma, interpretando e construindo em cima disso aquilo que era a sua visão do que é que podia ser aquele processo de participação e de como é que o objetivo principal, que era conquistar o direito à habitação, poderia ser alcançado. A coleção começou precisamente com um livro dedicado a Oeiras, que tem algumas particularidades em relação ao contexto nacional, nomeadamente porque em 74 Oeiras ainda fazia parte do Concelho de Almada, portanto era um concelho muito, muito grande, com muita população a viver em bairros de barracas, em bairros degradados, e portanto houve uma enorme mobilização, foram lançadas cerca de 11 operações. Infelizmente o tempo acabou porque o sal verdadeiramente existiu durante 2 anos. Em Oeiras ele resistiu de alguma forma e as 4 operações que acabaram por ser construídas foram construídas já até após 76, mas o contexto genérico em todo o país é que depois de 76 as operações foram ou interrompidas ou a construção foi abandonada e, portanto, o Estado deixou de apoiar os bairros que estavam em curso e os projetos que estavam em curso. Em Oeiras houve 4 operações que conseguiram, com o mérito dos técnicos, alguns deles integrados depois na Câmara Municipal de Oeiras, com o esforço da população, conseguiram levar avante e alguns bairros foram construídos até ao longo dos anos 80. O segundo volume que foi lançado tem um caráter um pouco diferente, uma vez que o primeiro, no fundo, tenta fazer uma síntese e apanhar aquilo que foi o contexto do sal em Oeiras e, portanto, os projetos também têm um caráter muito mais genérico, muito mais de habitação corrente. A discussão no Porto foi relativamente diferente, até pelo aquilo que o arquiteto Sérgio já disse anteriormente, porque os principais arquitetos tinham sido convocados para esses projetos e, portanto, a lógica da coleção vai ser, no fundo, tentar, em algumas zonas do país, destacar aquilo que era a realidade dessa zona, nomeadamente um dos volumes que está a ser preparado é sobre o Algarve, genericamente, e não sobre uma operação em particular. O Algarve foi uma das zonas do país que conseguiu construir mais casas e desenvolver mais operações, e depois há um outro volume, também com um caráter monográfico, também dada a importância que a operação teve aqui em Lisboa, que é das Fonsecas Calçadas, do arquiteto Restes Ferreira. E, portanto, nós, com a coleção, tentamos, por um lado, apanhar aquilo que foi a diversidade na discussão do processo ao longo daqueles 2 anos, por outro lado, também dar a conhecer um conjunto de operações que o tempo acabou por tornar quase invisíveis e até alguns arquitetos que depois acabaram por não ter esse reconhecimento. E, por outro lado, há uma coisa muito importante, é que o sal serviu de alguma forma como uma primeira grande projeção da arquitetura portuguesa depois do 25 de Abril a nível internacional, nomeadamente a partir dos projetos do arquiteto Álvaro Siza, e, portanto, a coleção também tenta captar um pouco essa dimensão da arquitetura portuguesa e capacidade para discutir a cidade. E depois, penso que, paralelamente a isto, está sempre uma ideia de não construir uma coleção saudosista, ou seja, há um entusiasmo da nossa parte, mais jovens, que não vivemos aquele tempo
pelos sonhos que foram apontados, pelas possibilidades, pelas conquistas que pontualmente foram alcançadas, mas que na maioria ficaram aquém, por toda a imagética daquele período, mas por outro lado o que nos interessa de facto é perceber a projeção e a dimensão que aqueles projetos tiveram e continuam a ter ainda hoje, na importância para discutir o desenvolvimento das cidades, nomeadamente do Porto e de Lisboa, mas também noutros contextos do país. E desse ponto de vista o SAL deixou, no nosso entender, um conjunto de modelos, de raízes, de ideias sobre a forma como a cidade pode ser construída e desenvolvida pelos arquitetos juntamente com as populações, que de alguma forma contraria aquela que tem sido a natureza natural e hoje em dia muito vigente e cada vez mais visível agora com as questões do turismo e que tem acabado por dominar a forma como a cidade se vai afastando das pessoas e da população que lá vive. E, portanto, há assim 3, 4 dimensões que a coleção, no seu conjunto, explorando questões pontuais, mas, por outro lado, tentando, entre cada um dos livros, fazer pontes que nos parecem fundamentais defender, sublinhando esta ideia de que os níveis de participação que as populações tiveram naquele período talvez seja muito difícil hoje transportá-las para a realidade do século XXI, mas que de alguma forma nos dá esperança e nos dá modelos e nos dá ideias que poderão hoje ainda continuar a fazer sentido e a ser exploradas, sem dúvida, e que felizmente, pelo menos do meu lado otimista, eu penso que começam a surgir alguns focos de trabalho nesse campo. Aqui em Lisboa isso penso que já se faz sentir. E, portanto, a coleção também, penso eu, poderá contribuir para esse debate da cidade contemporânea, da habitação social, da discussão da cidade e da luta, obviamente, contínua sobre o direito à habitação, o direito ao lugar e o direito à cidade. Obrigado. Obrigada, Ricardo. Ana Catarina Costa. Sérgio. O Ricardo disse que eram os mais novos, que estavam muito entusiasmados, os mais velhos também ainda estão. Naturalmente, e ainda bem porque também precisamos talvez ainda mais do vosso entusiasmo. Ana Catarina Costa vai agora falar um bocadinho sobre o SAL São Vítor, no Porto. Boa tarde. Como o Ricardo estava a dizer, esta foi um momento de discussão da cidade, uma discussão coletiva da cidade. A cidade foi tomada como um espaço da organização das pessoas que faziam parte dela, e era isso que estava em discussão. Não era só a habitação, era a discussão do novo modelo de cidade e como é que ela poderia ser transformada. E é muito estranho que hoje em dia estas operações ainda sejam praticamente desconhecidas. Por exemplo, no caso de Oeiras não havia nenhuma publicação sobre a operação. No caso de São Vítor, ele é sempre parcialmente publicado e é um projeto que apenas foi publicado de forma mais ou menos integral no estrangeiro e nos anos 70. Ou seja, é um projeto que muita gente fala desse projeto, mas é um projeto completamente desconhecido no seu todo. E para nós pareceu-nos fundamental organizar este livro de maneira a documentar este processo, um processo que foi chefiado pelo arquiteto Álvaro Siza e que tinha na sua brigada arquitetos como o Eduardo Souto Moura, o Adalberto Dias, a Graça Nieto, o Domingos Tavares, Francisco Guedes, quer dizer, eram muitos aqueles que estavam engajados nesta luta e que faziam parte simultaneamente da Escola de Arquitetura, alguns deles como estudantes, e também da prática profissional da cidade, ou seja, houve uma discussão que abrangeu vários campos e também, neste caso, a escola. E para que se possa conhecer este processo, ele tem que ser publicado para se perceber que, no caso de São Vítor, não se trata das 12 casas que normalmente aparecem ilustradas nas monografias de Siza, mas que se tratava de um projeto para 615 fogos, que envolvia cerca de 2.000 pessoas, ou seja, aquilo que foi construído foi uma parcela muito pequena, aliás, como foi a nível nacional, apenas cerca de 5% das casas que estavam pensadas foram realmente construídas, porque isto foi um projeto que foi automaticamente inviabilizado a partir do momento em que o governo conseguiu ter alguma estabilidade,
Ou seja, quando deixou de ser, quando terminou o processo revolucionário, terminou também o processo social, porque ele ia contra muitos dos interesses de especulação na cidade, não é? Ia contra, propunha-se a expropriação dos terrenos do centro da cidade para os moradores pobres, algo que era completamente impensável para a burguesia da cidade e que ainda é, e como tal, isso teve que ser inviabilizado imediatamente, e por isso foi um projeto que conseguiu construir tão pouco. E como tal, e para que se pense a cidade, porque neste momento o Ricardo estava a dizer o problema do turismo, mas também o problema da financiarização da cidade, não é? Da cidade como finança, das casas que são tornadas uma finança que está a ser movida a nível mundial, não é? Com investimentos internacionais de pessoas que só usam as casas para rentabilizar e para vender passado um ano, casas que muitas vezes nem vêm a ser habitadas, as pessoas são despejadas, são mudadas para outros sítios, e nós esquecemos que a cidade, no fundo, é a organização, ou melhor, a cidade corresponde à organização da nossa forma de vida, não é? À espacialização da nossa forma de vida, é feita para nós vivermos e é o espelho da nossa vida coletiva. E por isso tem de haver alguma mudança, não é? Tem de haver alguma mudança contra a forma como o neoliberalismo tem afetado o desenvolvimento das várias cidades e como a cidade se tornou, de facto, numa mercadoria, cada vez mais. E por isso, falando do livro, nós o que quisemos foi então documentar, para que se possa perceber como é que este processo foi desenvolvido, como é que as pessoas lutaram, como é que os arquitetos pensaram, como é que podiam intervir. Por isso recolhemos desenhos de projeto, fotografias da época, testemunhos dos elementos da brigada, tanto da altura como atuais, o pedido de intervenção ao SAL pelos moradores, ou seja, há também textos dos moradores que dão conta também de como é que o processo estava a ser desenvolvido. Mas, sobretudo, acho eu, e acho que essa é a grande, a parte talvez mais importante do livro, na minha opinião, é a publicação dos textos do CISA, que estavam completamente desconhecidos para o público português desde sempre. Ou seja, eram textos que estavam no arquivo, alguns deles tinham sido publicados em revistas espanholas, italianas, mas nunca tinham sido publicados em Portugal, precisamente porque o processal foi inviabilizado e, portanto, os arquitetos tiveram de arranjar outra forma de vida e quis se esquecer, não é? Este projeto que foi no fundo uma desilusão, não é? Para todos os que estavam envolvidos nele, e, portanto, nunca houve essa publicação. E os textos do CISA são muito interessantes, porque são textos que, por um lado, dão conta dessa reivindicação da cidade como coisa comum, para perceber como é que os técnicos estavam engajados e faziam parte dessa luta dos moradores, e como é que o desenho da cidade surgia desse desejo da cidade. Isso é algo que o CISA diz de forma muito clara no seu texto. Também a forma como estas ilhas, que o arquiteto Sérgio Fernandes já falou, que eram as casas localizadas no interior dos quarteirões, ou seja, era como se dentro da cidade houvesse uma outra cidade escondida, a cidade da população pobre, que vivia com graves carências habitacionais, e que estava completamente escondida. E o que o CISA propõe é exatamente a inversão desse tecido urbano, ou seja, ele defende isso nos seus textos, defende que a ilha proletária deve ser tomada como elemento base da construção da transformação da cidade, ou seja, era a partir da abertura dessas ilhas, da visibilidade que essas ilhas iam ter, do melhoramento das condições de vida dessas pessoas que viviam nas ilhas, que se poderia pensar como é que a cidade podia ser transformada a partir desses interesses dos mais desfavorecidos e daqueles que estavam a lutar pela cidade como uma coisa comum. E por outro lado, também, como o arquiteto Sérgio Fernandes também já falou, qual é que era a postura da brigada, porque esse engajamento dos arquitetos foi também um momento de um trabalho intelectual muito intenso, e o Álvaro Siza tem um texto que se chama As linhas de ação dos técnicos como técnicos, que nós publicamos aqui, que termina exatamente a citar Che Guevara, a dizer que a qualidade é o respeito pelo povo. Ou seja, ele diz que ele considera que a urgência da resolução dos problemas habitacionais nunca pode ser um limite à poesia, nem deve ser um limite à arte. Ele entende a arte enquanto um conteúdo político, não populista, não demagógico, mas sim como a forma de conseguir expressar melhor essa transformação que se poderia viabilizar através da arquitetura, ou pelo menos em que a arquitetura seria uma dessas ferramentas, e ele faz uma reflexão profunda sobre
qual seria essa postura que o arquiteto deveria adotar enquanto intelectual que também fazia parte deste processo. E estes textos do CISA, há mais um que fala também sobre a cidade e o problema da destruição da cidade e da demolição de vários bairros, ou seja, da transformação grosseira que tinha sido operada na cidade, e que ele defende ao contrário, defendendo o respeito pela história da cidade. Diz que a história da cidade é uma espécie de uma arma para conseguir entendê-la enquanto produto fabricado ao longo de muito tempo, não é? Em que as pessoas são muito tempo, fazem parte dessa cidade e, portanto, é a partir daí que a cidade deve ser transformada e não segundo o critérios de transformação grosseira. E estes textos do CISA, que são 4, no fundo serviram como a estrutura para o livro. Todo o livro foi organizado em função desses textos. Há textos depois contemporâneos que comentam cada um destes textos do CISA, partindo daí, não só desta recolha e deste registro de uma memória viva que nós queremos para o presente, uma memória viva que só conhecendo conseguimos pensar como é que isso pode ser transformado hoje em dia, mas também como é que estes problemas se podem colocar hoje. Acho que é isso que os outros textos tentam, no fundo, deixar no ar, apesar de não apontarem nenhum caminho específico, mas pelo menos tentam, nesse estudo aprofundado do que foi este processo, pensá-lo ou invocar a sua reflexão e o seu conhecimento para que mais tarde, ou para que nós todos agora possamos, informados, não partir do zero, mas partir de uma experiência que aconteceu em Portugal, que aconteceu há 45 anos e que é desconhecida e que devia ser pensada para hoje servir como modelo base ou o que seja, para fazermos uma revisão crítica. Muito obrigada. Sérgio, diga. É que eu tirei duas frases dos textos de CISA que me parecem muito bonitas e muito elucidativas. Uma é a que diz: a destruição é uma forma primária de transformação grosseira e apressada. E a outra frase é que ele refere a isso uma paciente recolha e reunião dos fragmentos de cidade das marcas do património coletivo mais profundo. Nós temos tendência para associar o conceito de património a coisas do século XVI para trás, ou XV, e o património é tudo. E neste caso é um património que até tem, em alguns casos, bastante qualidade arquitetónica, mas que tem, mais do que isso, desempenha uma função correta para as pessoas que têm poucas possibilidades e traduz-se em questões formais de organização da cidade que parece poderem conservar-se. Aliás, a prova de que se podem conservar é anedótica, mas é verdade. Conheço agora um colega nosso que fez um prédio muito bonito que tinha, como tinham os outros todos, uma ilha atrás. Continua a ter a mesma ilha, a ilha atrás, sem os moradores que lá estavam, como é evidente, cada casinha pintada da sua cor forte e é aquela coisa, como é que se chama, B&B, pago a peso de ouro, porque realmente é no centro, são casas que recuperadas e adaptadas podem e devem ser habitadas, mas o que parece que não convém é que estejam lá os moradores. Eu queria só dizer outra coisa, acho que é importante sobre a coleção também, que é os livros não pretendem ser muito especialistas ou completamente virados para os arquitetos, antes pelo contrário, ou seja, sobretudo a partir do livro de Oeiras nós procuramos captar as histórias das pessoas, as suas vivências, a sua luta, captar depoimentos dos técnicos que estiveram envolvidos nas diversas operações, perceber quais é que tinham sido as dificuldades, quais é que tinham sido as metodologias que na altura foram pensadas, estudadas, experimentadas e, portanto, os livros, no nosso entender, são muito abertos a qualquer leitor que esteja interessado pelo que é a discussão da cidade e os processos de participação e são muito sobre as histórias destas pessoas que há 40 anos conseguiram conquistar, algumas apenas parcialmente, o seu direito à habitação. A outra ideia que eu queria só sublinhar foi que nós aparecemos há cerca de 3 anos à Tinta da China com o entusiasmo de uma ideia mais ou menos megalómana
e a tinta da China, que nós achávamos que era a única hipótese que fazia sentido para graficamente nós podermos mostrar as ideias que tínhamos, entusiasmou-se tanto ou mais que nós, e portanto também aqui o nosso agradecimento público à Tinta da China por ter acreditado em nós, por ter pacientemente estado à nossa espera ao longo destes anos por estes 2 volumes e pelos 2 que estão a caminho. Nós vamos continuar a trabalhar e eles vão continuar a sair certamente. A Tinta da China acreditou em vocês, mas eu acho que a Tinta da China acredita sobretudo no processo sal. E vocês também, evidentemente. Eu estava aqui a pensar, ao ouvir-vos falar, nós ainda temos uns minutos para perguntas, mas eu estava aqui a pensar como é curioso que o ímpeto revolucionário de há 45 anos tenha dado origem a um projeto que hoje em dia nos parece absolutamente utópico. A Ana Catarina estava a falar e eu estava a pensar quão longe estamos hoje em dia destas ideias. E antes de eu passar as perguntas aí para esse lado, eu própria queria fazer uma pergunta ao arquiteto Sérgio. Eu gostava de saber, pode ser uma pergunta um bocadinho tonta, mas eu gostava muito de saber se algum destes projetos, dos que foram construídos, ou sobretudo os que não chegaram a ser construídos, hoje poderiam ser replicados. Se fazem sentido arquitetonicamente, socialmente? Do ponto de vista teórico fazem sentido, mas por exemplo no meu caso não fazem sentido porque pura e simplesmente nós construímos nessa perspectiva de fazer uma experiência com poucas casas e dar uma resposta urgente aos tais moradores que não acreditavam que os arquitetos precisassem de tanto tempo. Portanto, nós fizemos, no meu caso, fizemos 16 casas e todo o bairro, que eram as outras 170, foram arrasadas não pela Câmara atual do Porto, mas pela anterior. Parecia a guerra do Iraque e, aliás, até foi filmado. Chegaram lá com bulldozers, puseram a gente na rua e tocam nada. Agora não tem sentido nenhum fazer isso. Eu, inclusivamente, no meu caso e provavelmente noutros, aquelas casas que nós fizemos são ali isoladas no meio de um campo, de uma terra de ninguém, não tem sentido. Só que eu até digo aos moradores que, aliás, têm sido instados continuamente para irem embora, mas não vão, porque conquistaram aquilo com muito sacrifício. E eu, do ponto de vista teórico, até acho que deviam deitar aquelas casas abaixo para fazer outra coisa, porque aquilo não tem sentido. Mas eles acham que tem sentido e eu acho que eles têm toda a razão. Sim, sim. Isto, no caso do bairro do Leal, realmente é dramática a situação em que o bairro ficou, mas há muitas ilhas ainda na cidade, há muita gente a viver nas ilhas, algumas delas Airbnb e hostels, mas há outras onde ainda vive gente, e eu acho que sim, e não só esses espaços, porque infelizmente há muitas famílias que continuam a viver muito mal, tanto na cidade como no campo, mas acho que na cidade isso ainda se nota mais. Muitas casas que existem no Porto sem casas de banho hoje em dia, ou seja, não é uma coisa do século passado, isso ainda acontece agora. Portanto, eu acho que sim, que faz sentido pensar como é que se deve responder ou se deve dar resposta à habitação para as pessoas mais carenciadas, que não é este programa da renda acessível, não é, que lançaram agora, é um programa para a classe média alta, não é para as pessoas que realmente precisam de casa, mas eu acho que também há aqui outra coisa que o Sal ambicionava, que não era só dar habitação às pessoas que mais necessitavam, que elas colaborassem nessa transformação dos seus bairros, mas era também todo o modelo de produção que estava a ser pensado, porque, por exemplo, no livro há um texto dos moradores em que fala de como é que o trabalho estava a ser desenvolvido por uma cooperativa que fazia a construção das casas, era uma cooperativa de desempregados que estavam juntos, ou seja, havia toda uma forma de repensar o modelo capitalista da organização da cidade, que não era só através da construção das casas, mas de próprios modelos produtivos. Claro que isso foi completamente boicotado, mas eu estou convicta de que uma luta pela habitação nunca pode ser uma luta isolada, porque, caso contrário, está sempre inscrita nesse sistema capitalista que vai sempre destruir e criar desigualdades, porque é isso que o sistema capitalista faz, é através das desigualdades e das crises sobre crises que fazem com que a sua dinâmica continue em movimento, e portanto eu acho que qualquer programa deve estar inscrito num quadro mais geral, ainda que não se possa delinear esse plano, não é? Uma coisa que não dá para definir como uma utopia, mas talvez como um projeto que parta a partir de dentro, parta para a sua transformação de alguma forma. Obrigada. Agora, se alguém quiser colocar alguma questão, ainda temos alguns minutos.
não, então eu vou terminar dizendo que os livros estão à venda ali atrás na Tinta da China e que eles estarão disponíveis para autografar, se quiserem. Agradecer novamente a vossa presença, agradecer a presença de todos por terem vindo do Porto, por estarem aqui connosco hoje e por nos terem oferecido estes livros e esta coleção que é tão especial. Sérgio, diga. Só queria dizer, reforçar um pouco aquilo que disse o Ricardo. Os livros são feitos não para técnicos, não para arquitetos, mas são feitos até porque nós consideramos que isso é importante, quer dizer, a divulgação desta experiência é importante que seja apreendida pelo maior número de pessoas. Como eu digo, não é apenas um registro, uma memória, uma coisa que passou. Nós queremos que isto seja produtivo e, portanto, os livros são feitos de modo a serem abertos, legíveis por pessoas que não sejam especialistas. Muito obrigada. Obrigada a todos.